Neuropediatra do Serviço de Genética do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e coordeno os ambulatórios de neurogenética do referido serviço, tá? E sou neuropediatra também da Singular Medicina de Precisão. Eu vou chamar a professora Julieta, tá? Vai falar um pouquinho para nós. Eu vou apresentar a Julieta. Julieta já é uma companheira minha de trabalho, de discussão de casos, e de aprendizado há alguns anos, né? Não podemos revelar a idade, né, Ju? Mas desde a época da faculdade, e nós nos conhecemos e fazíamos parte do grupo de iniciação científica na área de neurologia, e depois fomos colegas de residência em pediatria, e depois nos separamos um pouco, e professora Julieta é colega minha agora da UNEB, também nós somos professora do curso de medicina da Universidade do Estado da Bahia. The State University of Bahia. Professor Julieta has a long history in health care at the Federal University of Bahia, and she also belongs to the pediatrician group of Singular Precision Medicine. She's focused on cognitive impairments, development impairments, autism. She's got a wide experience on autism. She's been developing papers with very interesting perspectives. And today she's going to talk to us about epileptic encephalopathies, and she will complete with a case report. I'll give the floor to you, Juliette. First of all, I would like to thank for the invitation to participate in this summit. Yes, we... E graças a gente veio se reaproximar, e Emília é uma das pessoas que anteviu, né, a importância da genética no diagnóstico médico. Ela, desde muito cedo, ela vem reforçando isso, a necessidade de investigação para que a gente possa oferecer um tratamento diferenciado para cada paciente, e também insistindo de que isso não é uma coisa fora da nossa realidade. Então, a gente vem acompanhando e a gente vem trazendo essa realidade para perto de nós, para os nossos pacientes. Emília me convidou para falar sobre o impacto na prática clínica da genética nas encefalopatias epiléticas infantis. Bom, então, o que é que a gente conhece como encefalopatia epilética infantil? Então, quando a própria atividade da doença epilepsia pode contribuir para um comprometimento cognitivo e alteração de comportamento severo, acima e além do que seria esperado na epilepsia e, catastroficamente, pioram com o tempo. Então, as mais importantes são a encefalopatia mioclônica precoce, a síndrome de Ohtahara, a síndrome de West, a síndrome de Dravet, DUS, Lennox-Gastaut e Landau-Kleffner. Então, eu vou falar um pouco, só isso aqui daria um material para várias aulas, mas a gente vou resumir um pouco sobre a importância da investigação genética nelas. Bom,
Então, caracteristicamente, as encefalopatias epiléticas infantis sempre deram muito trabalho na investigação diagnóstica, que era baseado na característica clínica da crise, né, da observação do acompanhante e dos achados do eletroencefalograma. A etiologia, muitas vezes, ela ficava em aberto. Com o advento da ressonância magnética na década de 80, esse diagnóstico etiológico avançou porque foram permitidas visualizações das malformações mais discretas do desenvolvimento cortical. Então, isso permitiu a gente avaliar heterotopias, digenesias de córtex, mas uma proporção significativa desses pacientes também não apresentavam lesões estruturais. Então, a gente se manteve assim até por volta do início do século XXI, quando os avanços da genética molecular permitiram a observação, a comprovação de mutações em que genes candidatos identificados como portadores de mutações causais, também poderiam estar. Então, isso foi um achado novo também. Bom, então, quando escolher entre painéis de genes no exoma completo ou no genoma completo? Bom, se pela característica clínica, os achados do eletroencefalograma, nós já tivermos uma pista de qual é a síndrome epilética, a encefalopatia epilética infantil, a gente pode escolher o gene, porque a gente tem ali genes candidatos de acordo com o fenótipo. Se não houver um gene candidato, né, o sequenciamento do exoma completo ou genoma completo pode identificar os genes responsáveis ou até novos genes responsáveis. Então, vem uma grande questão que quando a gente aborda a prática clínica, que é colocada, mas isso é caro, isso tem um custo elevado. O que a gente tem observado é que os custos têm caído, os exames têm ficado mais acessíveis e isso contribui para o número de informações nos bancos de dados e quanto mais o recurso é usado, mais a tecnologia se torna disponível e esses testes vão se tornar mais acessíveis e imprescindíveis. Uma coisa importante que eu já queria mostrar aqui é que depois do diagnóstico da medicina de precisão, a gente reconhece aqui que basicamente 50% dos casos com epilepsia associada à origem genética está aqui nesses poucos genes, tá? Mas a gente tem uma grande variedade, então à medida que esse estudo é feito e quanto mais se tem o conhecimento, a gente vai encontrando muitos outros genes responsáveis por essas epilepsias. Bom, então aqui eu só fiz ressaltar como o gene ARX, que pode estar associado ao Lennox-Gastaut, a síndrome de Ohtahara, a síndrome de West. E aqui também o GRIND2A também associado com uma variedade grande dessas síndromes epiléticas. Então, por que conhecer isso? Porque usar o recurso da medicina de precisão no nosso diagnóstico. Muitas famílias questionam, e muitos médicos até ainda questionam, mas é genético, então não vai mudar nada na vida do paciente. Não. Na verdade, a gente sabe que são doenças dramáticas, com evolução progressiva, e que isso tem um impacto emocional para essas famílias. Então, proporcionar um diagnóstico preciso traz um impacto emocional positivo para as famílias, que cessam nessa busca infinita pelo diagnóstico, e aí podem, então, reconhecer a origem da doença e se dedicar ao tratamento e à reabilitação. Então, a família se engaja muito mais na equipe médica, na equipe de terapia, porque ela compreende o processo que está acometendo o seu filho. E, além disso, para o médico, ele permite escolher a melhor terapia. Muitas vezes, o esclarecimento desse gene responsável traz informações clínicas que permitem a identificação de qual é o epilético mais indicado, uma vez que a gente tem, inclusive, medicações contraindicadas que podem piorar a manifestação epilética, e até optar por outras opções de tratamento, como dieta cetogênica, inibidores da mTOR, no caso da esclerose tuberosa, ou uso de canabidiol. Com isso, a gente pretende determinar e melhorar o prognóstico dessa criança e, muito importante, determinar o risco de recorrência nessa família. Bom,
A encefalopatia mioclônica precoce, ela foi descrita em 78, afeta ambos os sexos, está muito relacionada com história de consanguinidade, tem um início dramático nos primeiros dias, nas primeiras horas de vida, já com recém-nascido, com o exame neurológico anormal ao nascimento, ou logo no momento do início das crises variadas, com desvios tônicos do olhar para cima, mioclonias, crises como se fosse um choquinho abalando os membros, fenômenos autonômicos que são muito visíveis no berçário, como apneia, rubor facial, episódios de cianose labial paroxística, podem apresentar crises espaciais simples, crises tônicas generalizadas, crises tônicas focais, e está muito associada a danos estruturais e erros inatos do metabolismo. Tem uma progressão, tem um prognóstico ruim, com progressão, deteriorização e metade dos casos com morte prematura. Bom, até a última década, essa etiologia da encefalopatia mioclônica precoce era desconhecido. Hoje a gente já conseguiu identificar uma família com essa epilepsia grave, com fenômenos de surto-expressão no eletroencefalograma e deleção no braço curto do cromossoma 11 e mutações no gene SLC25A, né? E aqui é o achado que a gente tinha clinicamente, só a clínica da criança na unidade neonatal e um eletro com ondas agudas, espículas e onda aguda, generalizadas e intercaladas com períodos de supressão. A síndrome de Ohtahara é muito semelhante à encefalopatia precoce, ela só tem um início que pode ser um tarde, por volta dos 3 meses de vida. O eletro também traz uma surto-expressão, então vocês podem ver como clinicamente, eletroencefalograficamente, essas crises são muito semelhantes. Também tem um prognóstico ruim, e essas crianças podem evoluir mais tarde, com mais idade, para a síndrome de West, por volta dos 6 para 8 meses, e com o achado da ressonância magnética, mostrou-se que pode estar associada a microdigenesias, megaencefalia, ou sequelas de encefalopatia hipóxica isquêmica, mas que o percentual de origem genética é muito importante também nessa síndrome. Então, a gente tem descargas generalizadas, né, e depois um período de surto-expressão. Então, muito semelhante ao outro eletroencefalograma. Então, na síndrome de Ohtahara, a gente já tem bastante achado da medicina de precisão, mostrando duplicação de 33 pares de base identificada por sequenciamento direto, e essa mutação é importante no desenvolvimento de interneurônio do sistema nervoso central. A gente tem variação no número de cópias, com deleções no braço longo do cromossoma 9, identificadas por CGH-Array, deleção no braço curto do cromossoma X também, mutações no gene KCNQ2 e no SCNN4, ou 2A, perdão, mutações no gene ARX, também importante no desenvolvimento de interneurônios, no gene STXBP1, também nesse cromossoma 9, a gente vai identificando cromossomos que estão mais associados a essas síndromes, mutações no gene que codifica canal de potássio e sódio, no KCNQ2 e SCN2A, e recentemente, através do sequenciamento do genoma, no KCNT1, que codifica o canal de potássio. E esses dois achados são muito importantes na determinação da terapêutica, no tratamento medicamentoso do paciente, como a gente vai ver. Bom, são espasmos epiléticos em surtos, né, com um grande prejuízo. A criança que vinha no desenvolvimento bom na síndrome de West, ele começa a perder contato visual, ter uma queda do controle cervical, são crises que acontecem em vigília, normalmente mais ao despertar, na sonolência, desencadeados pela manipulação da criança, alimentação, sono inesperado, o EEG ipsiarrítmico, e a gente sabe que causas genéticas, elas representam aproximadamente 20%, sempre considerando e investigando a ocorrência de erros inatos, malformações cerebrais, e o prognóstico costuma ser ruim e a epilepsia refratária em 50%. Então, a gente tem aqui o achado do eletroencefalograma com surto-supressão e, novamente, olha a importância da investigação na medicina de precisão. Mutações no cromossoma X, né? Mutação no gene ARX, trissomias, microdeleções novamente no cromossoma 9, no braço longo do cromossoma 9, no braço longo do cromossoma 15, duplicações no cromossomo 14,
triplicação no braço longo do cromossomo 17 e translocações balanceadas. Então, tudo isso influencia muito como a genética, a investigação genética modificou o conhecimento acerca dessas síndromes epilépticas. O Dravet, uma epilepsia que é descrita a primeira vez como síndrome de 1978, como epilepsia mioclônica severa da infância. Essa também inicia bastante precocemente, entre 4 e 8 meses. Essa criança costuma ter histórico de crises febris ou de epilepsia na família, pode estar associada a danos ao sistema nervoso, como prematuridade, anóxia perinatal. Quadros febris e vacinações podem desencadear. O paciente também pode ter crises afebris, clônicos, tônico-clônicos, nesse primeiro ano de vida, e uma criança previamente normal, quando começa a desenvolver uma quantidade muito importante de crises convulsivas. O eletro mostra ponta-onda generalizada, principalmente na fotoestimulação intermitente. Isso evolui com comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor, regressão, comprometimento cognitivo, transtorno de comportamento associado, e 70% dos pacientes com síndrome de Dravet têm mutações associadas, principalmente no SCN1A, e já foram detectadas famílias com história de crise convulsiva febris plus, né, e mutações no GABRG2, no gene GABRG2. Então, a importância disso. Bom, a síndrome de Duse é uma condição em que o paciente, a descrição clínica dela é que o paciente tem abalos grosseiros nos membros, causando até a queda do paciente. É uma epilepsia considerada secundariamente generalizada, com múltiplas crises, como ausência, atônica e mioclônico-astática, com essas quedas, um início um pouco mais tarde, por volta dos 7 meses a 5 anos, e um prognóstico variável, mas também podendo cursar com transtornos motores e cognitivos. A gente tem um eletroencefalograma com atividade máxima centrotemporal, com ponta, polionta lenta. No sono existe atenuação dessas descargas, crises mioclônicas, crises de ausência e os espasmos com período pós-mioclônico, que é justamente quando o paciente cai, muitas vezes com a face ao solo. Bom, uma coisa importante, então, que a gente vem ressaltando com a medicina de precisão é que observem esse paciente. Paciente que tem uma clínica que, no início, pode voltar aqui, podem apresentar crises focais, e você, então, introduz uma medicação do espectro para crise focal, como a carbamazepina, e, classicamente, o que é que você tem? Uma piora do eletroencefalograma com mais episódios. Então, com essa descoberta, dessa associação com essas mutações, a gente já sabe que na síndrome de Dose é contraindicado medicações que atuam nos canais de sódio, como carbamazepina ou carbamazepina, e também o vigabatrin pode atuar piorando. Então, observem o eletro do paciente em uso de carbamazepina, que estaria indicado para uma epilepsia com crises focais, e depois de 24 horas com a retirada da carbamazepina, a diferença clínica. Então, muito tempo você perdia até descobrir que poderia estar associado com o uso dessa medicação. Hoje a gente já sabe por quê, porque tem relação com esses canais de sódio. Bom, então, essas famílias têm crises febris plus, né, com mutações no SCN1A, SCN1B e GABR2, né? Na maior parte das vezes, essas mutações no SCN1A, que controla os canais de sódio e também codifica o transportador de glicose 1, de GLUT1, o que fez a gente investir, então, pensar no tratamento com uma coisa alternativa, que seria a dieta cetogênica, já que ele codifica o transportador de glicose, existe aí um defeito, esses pacientes tendem a responder à dieta cetogênica, então trouxe mais o advento de mais uma terapia que pode ser útil. Na síndrome de Lennox-Gastaut, também inicia mais tarde, entre 3 e 15 anos, com um pico em geral por volta de 5 anos, mais frequente em meninos, com uma grande variedade clínica, com crises tônicas, crises unilaterais sem automatismos, ausências atípicas, crises astáticas, crises mioclônicas, crises tônico-clônicas, crises clônicos generalizadas ou focais, e 70% dessas crises estão associadas a malformações do sistema nervoso, quadros de sequela de infecções, doenças neurocutâneas, trauma de crânio, neoplasias do sistema nervoso ou erro inato. Porém,
30% era considerada idiopática e não havia um diagnóstico associado. Uma síndrome refratária ao medicamento, porém com a taxa de mortalidade menor, bem menor do que a gente já viu, cerca de 10%. Então, um eletro, né, recrutante durante o sono, mostrando um padrão de ponta onda lenta generalizado numa menina de 8 anos com Lennox-Gastaut, mostrando que existe uma desorganização da atividade de base, surto de espícula ondas lentas durante a vigília e durante o sono, ondas sísmicas rápidas, poliespículas lentas, com mais ocorrência durante o sono. Então, a medicina de precisão trouxe esse conhecimento sobre essas alterações nesses controladores dos canais, né? Principalmente SCN1A, SCN2A, CHD2, CDKL5, ou ARX, que está em muitas síndromes epiléticas, muitas encefalopatias epiléticas, e várias dessas mutações foram detectadas utilizando o exoma. E várias CNVs patológicas, como duplicação do braço longo do cromossoma 15 e deleção no braço longo do cromossoma 22. Bom, então a Lennox-Gastaut, o ácido valproico era em monoterapia o mais indicado, mas a depender da clínica do paciente, você pode ter opções para uso do topiramato, lamotrigina com topiramato, porém a fenitoína e a carbamazepina podem precipitar a piora das crises, então é importante a gente ter esse conhecimento e pensar que, principalmente no defeito desses canais de sódio, a gente tem que evitar o uso de fenitoína e carbamazepina. Fenobarbital e primidora pioram as alterações comportamentais, os barbitúricos podem aumentar a frequência de crises e a etoxoximida piora os distúrbios de comportamento. Então, vejam a importância na evolução clínica. Então, não é só detectar de onde vem qual é a etiologia, mas sim uma importância severa no prognóstico e na qualidade de vida desse paciente. Bom, por último, vou falar da síndrome de Landau-Kleffner, que é uma epilepsia com crises focais e crises aparentemente generalizadas, com início entre 2 meses e 2 anos, no qual a característica mais importante é ter uma criança que tinha um desenvolvimento normal, cognitivo, principalmente apresentando regressão de linguagem e desordens motoras. Isso, então, ela torna essa síndrome um diagnóstico diferencial importantíssimo naqueles pacientes com atraso de linguagem, com regressão de linguagem, perdão, e um diagnóstico importante naqueles casos ditos de transtorno do espectro autista regressivo, então o diagnóstico diferencial é importante. 30% dessas crianças já têm encefalopatia, danos ao sistema nervoso pré ou perinatais, ou uma história familiar de epilepsia, mostrando então que é uma pista importante para a etiologia genética. Com o uso da ressonância magnética, nós identificamos 30% a 60%, mais ou menos metade dos casos, com achados em anormalidades anatômicas do sistema nervoso, como polimicrogiria, displasia temporal, focal, micropoligiria frontoparietal extensa, e o SPECT mostrando áreas de baixo fluxo sanguíneo cerebral e o PET scan mostrando aumento da atividade metabólica nesses pacientes. A gente tem um eletro aqui, o eletro principalmente aparece durante o sono não REM, com espícula onda lenta difusa, contínua, aparece em todos os estágios do sono, mas principalmente no sono não REM, e durante a vigília, descargas difusas de 2 a 3 Hz. Bom, o importante na síndrome de Landau-Kleffner é pensar que o paciente pode chegar no seu consultório sem a família ter uma descrição importante de crise epilética, mas com queixas de alteração do desenvolvimento intelectual, deterioração da linguagem no paciente que tinha linguagem normal, desorientação temporoespacial e uma criança normal que começa a apresentar mudanças de comportamento, desatenção, inquietação motora, agressividade, dificuldade de contato social e, às vezes, um quadro francamente psicótico, em que isso é pensado como um quadro psiquiátrico de início, mas é um paciente que tem, na verdade, uma síndrome epilética com essas características. Pode trazer também distonia, dispraxia nos movimentos finos, ataxia, disfunção orofacial lingual, disartria, fraqueza nos músculos faciais, fraqueza em língua. E é um diagnóstico importante nos transtornos de linguagem, porque o paciente pode evoluir com afasia,
com o início subagudo, progredir nessa piora, apresentando flutuações importantes, aparentemente sem explicação, entre aspas, né? Tem uma audiometria normal, então a gente exclui as alterações da audição, mas o potencial evocado auditivo de tronco encefálico mostra que existe disfunção nas vias centrais e déficit na ativação das áreas corticais auditivas. Então, muito importante, né? A gente tem o eletro, tá? Na sonolência, no quadrante posterior direito, e o eletro durante a fase 2 do sono, mostrando a epilepsia francamente aqui em atividade. O CGH-Ray mostra microdeleção no braço longo do cromossomo 15, olha novamente a importância desse cromossomo, e CNVs raras com microdeleção no braço curto do cromossomo 16, no gene GRIND2A. O tratamento inicia com a droga de escolha o ácido valproico, tá? Mas com a etoximida pode haver melhora clínica. Os benzodiazepínicos muitas vezes melhoram essas manifestações de agressividade, enquanto se a opção muitas vezes acontece pelo uso de um neuroléptico. O neuroléptico, inclusive, pode piorar a clínica do paciente, piorar a atividade epilética. Então, isso é importante. E aqui eu queria mostrar exatamente 2 casos que a gente tem, que são da singular. Esse caso foi apresentado no Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil. Emília falou que a gente tinha um, eu já atrevidamente coloquei 2, espero que eu esteja no tempo. Essa é uma menina de 7 meses, com os pais não consanguíneos, pais saudáveis não consanguíneos, que nos 7 meses, bem no auge da pandemia do Covid, eu fui chamada em casa porque ela começou a apresentar uma discinesia cervical, uma queda abrupta do pescoço, mioclonias em pálpebras, e a mãe relatava um atraso do desenvolvimento. No exame físico, a mãe chamou muita atenção sobre máculas hipopigmentadas brancas e um prejuízo da interação social que ela apresentava antes, e movimentos estereotipados. Foi feita a suspeita diagnóstica de uma síndrome epilética, ela estava no auge da pandemia, os serviços estavam fechados, ela acabou não conseguindo acesso para realizar um eletroencefalograma de emergência. A gente também não conseguiu realizar, na época, a ressonância de crânio de emergência, e estava tão claro para mim, com essas máculas hipopigmentadas e o tipo de crise, que podia ser uma doença neurocutânea, que a família concordou em optar logo pela coleta do exame genético, e a gente realizou o exoma clínico porque a gente não tinha outros subsídios importantes para o diagnóstico diferencial, como a imagem e o eletroencefalograma. Então, já no mesmo momento em que a gente recebeu o resultado do exoma clínico, a gente teve acesso ao eletroencefalograma diagnóstico, né, que mostra poliespículas placenciais epileptiformes generalizados, né, nos quadrantes posteriores, mostrando aqui uma franca atividade epilética, e o exoma clínico, ela teve acesso, então, à ressonância, a ressonância teve um aspecto bastante característico de esclerose tuberosa, e a gente recebeu, então, o exoma clínico mostrando que ela tinha uma variante patogênica, TSC2, né, era uma variante, uma mutação nova, e ninguém da família tinha sintoma e nem caso clínico, e a gente pôde, então, optar precocemente pela medicação de escolha, que era o vigabatrin. Essa paciente nos preocupou bastante, porque mesmo com o uso de vigabatrin, nós conseguimos o controle clínico dos episódios, mas ela evoluiu rapidamente, em cerca de 1 mês, com sinais do espectro autista aos 8 meses de idade. Então, foi uma evolução muito rápida, ela apresentava cerca de 40 crises por dia, e nós resolvemos associar ao vigabatrin o uso do inibidor do mTOR, indicado no tratamento da esclerose tuberosa, já em epilepsia refratária, e 1 mês depois do uso dessa medicação, olha a mudança no padrão do eletrocontrole dela, e ela recuperou vários ganhos do desenvolvimento social e motor que ela havia perdido, inclusive agora ela tem 1 ano de vida, ela está deambulando, ela realiza interação social, ela faz jogo de imitação, coisas que com essa evolução poderia ser muito mais desfavorável com essa rapidez da evolução da esclerose tuberosa. E o segundo paciente é um menino que chegou na emergência
com 3 meses de idade, com 12 dias, apresentando episódios diários intermitentes de lateralização da cabeça, perdão, está descrito aqui à direita, mas à esquerda, seguida de movimentos clônicos em pálpebras e hemiface esquerda, flexão do braço esquerdo, movimentos clônicos nesse membro, duração curta, de menos de 5 segundos. Não tinha cianose, taquicardia, sudorese, nenhum sinal autonômico, e voltava ao normal ao término do episódio. Começou a apresentar, nesses 12 dias, aproximadamente 1 ou 2 por semana, e no dia do atendimento a família foi à emergência porque ele fez 4 episódios seguidos. Os pais negavam febre, qualquer evidência de infecção, qualquer vacina recente, negavam um grau de consanguinidade, e essa criança, fora do episódio, tinha um exame físico, neurológico normal e sem nenhuma lesão de pele nem anexo. Na investigação, o ecocardiograma mostrou imagens sugestivas de um rabidomioma cardíaco, e a ressonância mostrou um padrão de nódulos subependimários não calcificados em ambos os ventrículos, alguns com realce pelo contraste, áreas focais de espessamento, mostrando então um padrão característico na imagem da esclerose tuberosa. Essa criança, então, fez o eletroencefalograma, que mostrou uma atividade de base normal e uma assimetria nos hemisférios esquerdos, né, com uma epilepsia focal, realizou conosco a sua pesquisa do gene. Nesse caso, já tinha a ressonância, mostrando que o diagnóstico estava associado, provavelmente, à esclerose tuberosa, e nós fizemos só a pesquisa do gene TSC2, já que os pais não eram consanguíneos e não eram clinicamente sintomáticos, e a gente encontrou uma variante patogênica autossômica dominante em heterozigose, mostrando que o diagnóstico era esclerose tuberosa. Fizemos o diagnóstico dele com 1 mês de evolução clínica. Nós introduzimos o vigabatrin, como nos protocolos de escolha. Depois de ele ficou 15 dias sem crises clínicas, voltou a apresentar crises, eu associei o levetiracetam, mesmo em dose alta não houve controle clínico, ele passou a ter apenas 1 ou 2 episódios ao dia, e finalmente com o vigabatrin, levetiracetam e oxcarbazepina, ele agora conseguiu a remissão do quadro, o eletroencefalograma de controle está normal, e aos 8 meses essa criança tem um desenvolvimento neuropsicomotor normal, para a nossa felicidade. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Desculpem uma quantidade de informações enorme. Muito bom, Julieta. Muito bom. Eu acho, assim, nos últimos anos, né, porque o genoma, né, teve esse boom, essa descrição em 2001, e a gente tem visto nos últimos 5 anos uma crescente artigos falando justamente dessa condição clínica, né, da encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento, né, e assim uma tentativa até de definir como se fosse uma nova uma entidade, né, com genes diferentes, justamente crianças que às vezes não têm fatores de risco neonatais, não teve nenhuma complicações no momento do parto, e que terminam apresentando crises epilépticas e alterações, né, nos marcos do desenvolvimento, ou passam a ter atraso, ou passam a ter a regressão, né? E pela sua experiência que você vem tendo, qual a importância que você acha de fazer os testes genéticos justamente nesse período, né? Então, essas crianças menores de 3 anos e com esses quadros rapidamente progressivos, né? Porque como você mostrou ao longo da sua apresentação, a gente tem a questão da escolha das medicações, né? Perfeito. E tem até artigos mostrando que até depender do tipo da mutação no mesmo gene, você pode ter opções terapêuticas diferentes, se seria um ganho de função ou perda de função. Então, na sua experiência clínica, né, até por conta dessa vivência que você teve, que esses pacientes, de certa forma, a gente conseguiu fechar o diagnóstico rápido, né, em menos de 2 meses, porque uma outra coisa que as pessoas têm em mente é que o teste genético demora, né? Demora anos. 4 meses, 5 meses, e a gente vê que em torno de 1 mês e meio, conseguiu-se fazer toda uma investigação
tão ampla, né? Você relatou o primeiro caso que a gente teve até um pouco de dificuldade de fazer a ressonância por conta da pandemia, porque está uma criança pequena, às vezes precisa de sedação, Isso. e o teste genético, às vezes, até ajudou a gente fechar esse diagnóstico mais rápido e tomar a conduta. Então, me fale um pouco da sua Bom, visão. é exatamente isso. Então, assim, ao longo da nossa vida, nossa longa vida na neuropediatria, né, a gente realmente é do tempo em que era idiopático e não se sabia a etiologia. Então, a gente viveu, nos nossos casos, nos ambulatórios de epilepsia, essa realidade, né? Então, você terminava ali, o paciente muitas vezes agravava a evolução, o prognóstico era ruim e você não podia explicar para essa família o porquê, né? Então, começa por aí. Então, você consegue determinar o diagnóstico e a etiologia. Então, muitas vezes é atribuído a algum sofrimento fetal ou intrauterino, que na verdade não é o responsável, né? Então, tem essa implicação. Outra coisa importante é crianças que, quando abrem o caso, né, sem nenhum fator de risco, abrem dramaticamente com a manifestação epilética muito intensa, como essa criança que estava tendo 40 episódios por dia, então a mãe não conseguia nem alimentar, era no começo aleitamento materno exclusivo, e a criança não conseguia nem mamar, porque ela interrompia a lactação com os episódios de atonia e de movimentação abrupta. Então, além de tudo, com a precocidade do diagnóstico, você consegue escolher a medicação ideal. Então, houve, nesse caso, a gente sabe que hoje, com o advento da internet e comunicação no mundo todo, mundo global, houve interferências externas para que opções por outro tipo de medicamento, que se a gente não tivesse tão embasado, a gente poderia ter escolhido um anticonvulsivante até que errasse, que fizesse uma piora clínica do indivíduo e não perder tempo, porque a gente sempre fala assim, principalmente nessa primeira infância, tempo é cérebro, então não perder tempo nesse controle clínico para que essa criança não perca desenvolvimento psicomotor, que é fundamental. Você imagina que a maioria das síndromes que eu mostrei começam no primeiro ano de vida, nos primeiros anos de vida. Então, tem todo um impacto de desenvolvimento para essa criança, que a família, às vezes, nem se dá conta de que pode comprometer, ou, na verdade, muitas vezes, é a preocupação da família, de o meu filho vai poder ir para a escola, o meu filho vai poder acompanhar o desenvolvimento das outras crianças. Então, a gente consegue escolher um tratamento com a droga mais adequada, né, até prever qual é a segunda alternativa, qual é o tratamento alternativo que a gente pode optar, se a gente não tiver a resposta adequada, e inserir no tratamento médico e medicamentoso as terapias multidisciplinares. Então, se eu diagnostico cedo uma epilepsia refratária, uma síndrome epilética infantil, uma encefalopatia infantil, eu posso tratar do ponto de vista medicamentoso, eu posso estimular essa criança do ponto de vista adequado para minimizar os impactos sobre aquelas áreas de desenvolvimento e melhorar todo o prognóstico. Então, uma criança que tão precocemente, aos 8 meses, começou a manifestar sinais do espectro autista, o quanto essa família não ficou desesperada e quanto a gente não ficou preocupada com o desenvolvimento futuro dela. Então, quando eu optei pelo uso do inibidor da mTOR na esclerose tuberosa, que age justamente na proteína que está liberada na formação de novos tumores, eu sabia que existiria um impacto na epilepsia e também no crescimento de novas lesões. E foi muito gratificante ver que, com 15 dias de uso do mTOR, essa família, com autorização da família, a família permitiu o uso de uma medicação off-label, que ainda não está liberada no Brasil para qualquer forma de epilepsia. A família permitiu o uso, ela acreditou, ela leu sobre isso, ela acreditou, e com 15 dias a criança não tinha mais crise e conseguia praticar a sua estimulação de forma adequada. E com 1 ano, ela tem 1 ano de vida, ela está deambulando, ou seja, ela está dentro do desenvolvimento motor próximo da criança que não tem nenhuma síndrome epilética. Então, o quanto isso é gratificante, quanto isso mudou. A mãe chega a dizer para mim que ela não acredita quando ela compara outras crianças que ela conhece com esclerose tuberosa nos grupos de mães, que a gente sabe que isso hoje é uma realidade, quando ela compara as crianças tendo as crises epiléticas e como ela vê clinicamente como está a filha dela, né? Ela vê a diferença. Então, ela
ficou motivada, ela ficou focada, é uma família que investiu financeiramente, realmente na compra da medicação, que ainda não está liberada, mas que valeu a pena. Então, isso para a gente que viveu uma fase em que você não tinha muita coisa a ofertar, mudou completamente. E o segundo bebê é um bebê que tem um desenvolvimento completamente normal, que a gente não optou por nenhuma medicação de segunda escolha, mas que a gente rapidamente conseguiu o controle da crise com a vigabatrina e depois associando a carbamazepina em um bebê que cumpre todos os marcos de desenvolvimento normal. Ele tem uma epilepsia muito menos intensa, com muito menos descarga, com muito menos atividade, mas nesse bebê, nesse segundo bebê que está hoje com 8 meses, a gente já conseguiu, num momento só, a gente fez a ressonância, ele internou, eu fiz a ressonância, eu fiquei surpresa porque ele não tinha nenhuma manifestação dermatológica ou de anexo sugestiva de esclerose tuberosa, fez a ressonância, fez o eco, mostrando que realmente o diagnóstico sugestivo era de esclerose tuberosa, fez o eletro, que mostrou uma epilepsia focal, tinha o exuma que mostrava, que comprovava. Né? Então, isso já mudou, né? Em poucos meses, entre maio e julho, a gente já conseguiu ser muito mais rápido e muito mais eficiente nesse diagnóstico. A primeira criança, a mãe refere que, desde o nascimento, ela se preocupava com as lesões cutâneas hipocrômicas, mas que ninguém tinha valorizado aquelas lesões de pele. Quer dizer, se fosse uma criança que tivesse tido tivesse realizado uma pesquisa do gene para a esclerose tuberosa nos seus primeiros de vida, porque ela tinha realmente uma quantidade considerável as lesões de pele, talvez a gente já tivesse feito o diagnóstico e o tratamento feito o eletroencefalograma bem mais precocemente, introduzido o tratamento bem mais precocemente. Então, não há dúvida, né? Fora da medicina de precisão, não há a solução. Ok, muito boa. E essa experiência também acho que vale muito a pena relatar, até por conta do que tem dos critérios para uso do everolimus na esclerose tuberosa, né? Isso. Que eu acho que é algo que temos que acrescentar isso na literatura, né? Que a gente já vem falando, essa experiência. Tá? Tem uma pergunta aqui, uma pessoa anônima, não tenho como identificar, mas que fala, além das medicações, quais seriam as outras terapias alternativas para a esclerose tuberosa? Tá. A gente tem a dieta cetogênica, né? E o uso do canabidiol. Então, alguns trabalhos, dois ensaios clínicos mostraram que o canabidiol tem uma eficiência, uma eficácia muito semelhante ao uso do vigabatrin e ao uso do inibidor emitol everolimus. Uma questão que a ciência ainda precisa responder o canabidiol controla as crises numa frequência, num percentual muito semelhante ao inibidor everolimus. Mas a questão o everolimus, ele age na proteína responsável, né, na base molecular, na proteína responsável pela gênese de tumores e as manifestações clínicas da esclerose tuberosa. Então, o canabidiol não. O canabidiol age no controle clínico, assim como outro anticonvulsivante. Então, eu acho que a gente, no futuro, uma proposta fazer um ensaio clínico e que compare o uso do canabidiol, não só visando o controle clínico e comparando o uso do canabidiol e o uso do inibidor de mTOR, mostrando também sobre crescimento de novas lesões, né? E outras manifestações clínicas nesse paciente. É uma coisa ainda a ser respondida. Esse trabalho com o uso do canabidiol, o controle clínico dele é aproximadamente 50% dos pacientes sem uso, em doses mais altas. Eu acho que outro advento, justamente da gente, da questão do teste genético, é a gente começar a ter uma compreensão da fisiopatologia a nível molecular dessas doenças. E a gente poder, então, fazer uma escolha de medicamento que atue justamente nessa cadeia, né? nesse processo fisiopatológico, como a gente vê com o everolimus,
e até com a vigabatrina, porque a vigabatrina ela é um inibidor parcial do mTOR, né, do sistema mTOR, e o everolimus termina tendo uma ação maior nesse sistema mTOR. A gente vê também muito questionamento do uso do canabidiol para autismo, para epilepsia de forma geral, mas quando a gente tem um respaldo, acho que quando a gente tem um respaldo maior da parte de compreensão dessa fisiopatologia, eu acho que nos ajuda a optar por isso. Qual a sua opinião, Julieta, em relação a essa questão do uso do canabidiol? Assim, então, eu acho que exatamente isso. Com o advento da medicina de precisão, então a gente já sabe, por exemplo, que os inibidores da mTOR, eles agem controlando aí justamente o mecanismo molecular da doença na esclerose tuberosa. O que falta a nós, muito provavelmente no futuro, o futuro vai trazer, é ter uma medicação com uma atuação mais seletiva e que influencie menos as outras vias nas quais a mTOR está implicada, como o sistema imune, e isso pode minimizar os efeitos adversos, embora essa criança tenha apresentado agora, embora possa ter influência no sistema imune, ela apresentou agora a primeira infecção viral benigna, desde que ela iniciou o uso do everolimus. Então, bastante segura, bastante tolerável. A outra coisa é que a gente tem feito o uso do canabidiol baseado em tentativa e erro. Você usa a dose que está prescrita e vai aumentando a dose até obter controle clínico, e a gente tem visto que ele funciona em doses maiores, né? Mas faltam estudos ainda mostrando toxicidade, né? Qual o papel dessa substância nos neurônios, no restante dos neurônios que não estão comprometidos, sobre o desenvolvimento infantil. Alguém também aí no chat perguntou qual o tempo que a gente tem de acompanhamento. Então, se a gente tem, na verdade, o início do século XXI, com esse advento desse conhecimento sobre a medicina de precisão, a gente tem muito pouco tempo, e o canabidiol, menos tempo ainda, né? A gente não tem ensaios clínicos importantes, com N significativo, com número de pacientes significativo, para pesquisar a toxicidade e efeito adverso. Então, é uma coisa que ainda precisa ser mais estudada, e por isso eu preferi usar o mTOR, que inclusive a literatura já tem 3 ensaios clínicos mostrando o controle da epilepsia nos pacientes com esclerose tuberosa com o uso do everolimus. E todos com a toxicidade bastante baixa. Foi por isso a minha escolha. E a dieta cetogênica, que também alcança esse controle dessas crises num percentual muito semelhante ao everolimus e ao canabidiol. Então, estamos aí empatados, né, em termos de eficácia, mas sempre se ponderar risco-benefício, segurança nas informações disponíveis, acesso ao tratamento. É claro que isso, como a gente vem frisando nesse evento, os pacientes têm uma individualidade muito grande, então, para uma família pode ser acessível o uso do inibidor, da mTOR, para outras famílias o tratamento acessível pode ser, por enquanto, o canabidiol, então é tudo muito individualizado. Apesar de canabidiol também é caro, né? Caro também. Um pouco menos caro, né? Eu acho que se colocar no pé, porque a gente já tem o everolimus no Brasil e o canabidiol que está liberado hoje no Brasil é importado, e o custo é muito semelhante. Termina sendo caro. Uma pergunta que fizeram aqui foi, com os pacientes mais longevos que você acompanhou, a perspectiva de terapia gênica nesse quadro? Para epilepsia, eu acho que não tem nada assim ainda específico, ou está muito relacionado à doença de base. Não sei se... por que eu falo doença de base? Eu vou falar aqui, depois você completa, tá? Eu termino. Jogue dura. Por exemplo, isso também para terapia gênica vai depender da causa genética subjacente. Então, tem algumas doenças que são deficiência, por exemplo, de enzimas, ou a nível de sistema nervoso central,
doenças metabólicas, e essas enzimas, quando elas são infundidas no sistema venoso, ela não consegue atravessar a barreira hematocefálica. Então, outras coisas que se vem fazendo é a pesquisa da infusão dessas enzimas intracérebro ventricular. É uma coisa que a gente já tem, por exemplo, para lipofuncionose esteroide tipo 2, né, que causa também um quadro de encefalopatia epilética precoce. E para outras que não se tem enzima identificada, ou proteína bem identificada, já tem feito alguns estudos, mas que estejam liberados, por enquanto não. E outra coisa que eu tenho que deixar aqui em mente, geralmente para terapia gênica, o diagnóstico tem que ser precoce, né? Antes de ter a doença, tá? Antes de ter a manifestação. Então, a gente aí tem muita discussão ainda para ser feita em relação a isso. Eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Ju, em relação a... Justamente sobre esse diagnóstico, né? Então, assim, quando a minha paciente foi realizar, essa primeira paciente, essa menina, foi realizar o ecocardiograma para investigar se ela tinha rabdomioma conforme os protocolos de esclerose tuberosa, ela já encontrou bebês no consultório da ecocardiografia que tinham um diagnóstico precoce do rabdomioma cardíaco, né? E, então, assim, o diagnóstico pode ser pré-natal, essa criança pode realizar uma investigação antes da manifestação clínica epilética, e a introdução do tratamento pode ser precoce. A outra coisa que precisa ser, que isso levantou também, é esse tratamento, o tratamento com everolimus, com inibidor de mTOR, ele teria a utilidade de evitar o aparecimento dessas manifestações epiléticas com o uso precoce, né? Então, já que é uma epilepsia tão dramática, com tanto comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor, existe vantagem, né? Multissistema. Então, existe vantagem de entrar com o inibidor da mTOR, da própria doença da esclerose tuberosa, da própria proteína relacionada, antes da manifestação epilética, quer dizer, em vez de tratar com um antiepilético, tratar na base, mudando a ação dessa proteína que está comprometida pela variante patogênica no TSC2, que normalmente é a forma mais clinicamente mais agressiva, e esses dois pacientes têm variante patogênica no TSC2. Então, trouxe uma série de questões ainda a serem respondidas, né, mas que podem ser muito promissoras para esses pacientes. Eu, particularmente, sou muito entusiasta, principalmente esses casos que cursam com regressão do desenvolvimento, a gente ter o mais rápido possível o diagnóstico, né, e, se possível, o genético, porque isso interfere muito na questão, às vezes, de tratamento. E, às vezes, a gente pensa assim, tratamento, medicação cara, né? Mas, às vezes, não são essas medicações tão caras, às vezes é um suplemento vitamínico, às vezes é uma riboflavina, às vezes é simplesmente a escolha mais adequada do anticonvulsivante, certo? Então, isso termina tendo um impacto. Até porque, assim, eu foquei a minha aula nas encefalopatias epiléticas infantis primárias, ditas idiopáticas antigamente. Sim, mas a gente sabe que dentro dessas encefalopatias epiléticas infantis, a gente tem várias que a gente tem um distúrbio metabólico, tem um quadro a ser tratado da doença de base. Então, pacientes com deficiência no transportador de GLUT1, que se beneficiam com dieta cetogênica, a gente tem pacientes que fazem encefalopatia grave no berçário, que ficam com o uso de anticonvulsivantes em altas doses, sedados às vezes, quando na verdade ele precisa de um suplemento, como piridoxina, piridoxalfosfato. Então, isso muda clinicamente toda a evolução e evita a gente perder tempo, né, nessa evolução. Além disso, nessas encefalopatias epilépticas do desenvolvimento, que a gente tem visto também que alguns desses genes, além de compartilhar o quadro de epilepsia, compartilham, às vezes, quadros de distúrbios do movimento, né? Tanto que esse ano teve o primeiro congresso lá em Barcelona, justamente, eles estão agora reclassificando e fazendo fenótipos associados a esses genes. Então, esse ano em Barcelona, que geralmente tinha
o Mundial de Distúrbios de Movimento na Infância, esse ano eles focaram já nos fenótipos relacionados a determinados genes, que esse espectro fenotípico varia desde de epilepsias, né? E aí entra a classificação dessas epilepsias que a gente conhece até então, né? Síndrome de West, síndrome de Ohtahara, como também a distúrbios do movimento, que, por exemplo, é o que acontece muito com o GUT1. Né? A gente pode ver pacientes com deficiência de GLUT1, desde com encefalopatias epilépticas importantes, como também com ataxias episódicas ou simplesmente distúrbios do movimento. E se a gente não consegue identificar a causa subjacente, a gente não consegue tratar de forma adequada, que nesses casos seria com a dieta cetogênica. Bom, se deixar falar, eu falo demais, vou passar a palavra para Julieta, para encerrar, fazer os comentários finais. Tá? Eu só vou repetir vou dizer que eu sou entusiasta também. Recentemente eu estou fazendo parte da Singular, né, que é uma equipe que está bastante atenta a essa questão da medicina de precisão, uma visão multidisciplinar do paciente, e agradecer o convite para a participação e que novos desafios venham. Espero ano que vem a gente está com o Summit aí com novidades e com mais gente participante. Sim. Bom, finalizando, agradeço a professora Julieta, tá, pela palestra, pela apresentação, por ter compartilhado conosco essa experiência dela, tá? Pelo debate que eu acho que acrescentou muitas informações. E vou passar a palavra para Leandro, continuar na programação do Summit, e obrigada a todos também que até o momento nos ouviram. Doutora Julieta, muito obrigado, adorei a sua apresentação, a discussão foi excelente, super interessante. Recebemos algumas mensagens aqui no WhatsApp que eu acompanhei e gostaria muito de agradecer a sua participação e também gostaria de agradecer a doutora Emília por nos ajudar na moderação e na construção desse summit que está sendo maravilhoso. Thank you.